Quando surge, rapaziada? Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do interesse que o Verdão tem em grande jogador europeu que já passou por aqui também. Olha só, péssima notícia para o Palmeiras e para o Everton. É isso mesmo, eu vou explicar tudo para vocês. E o grande jogo de hoje, o clássico, Palmeiras e Santos, jogão pelo Campeonato Paulista. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Roda a vinheta! Fala, time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou ótimo e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, então dando início aos nossos assuntos, eu queria já começar falando do jogo de hoje. Palmeiras e Santos, jogo no Allianz Parque às 18h30, 6h30 da noite, com transmissão da HBO, tá? Então quem quiser tem que acessar o app da HBO para poder assistir. E se eu não me engano também o app do Paulistão, né? Talvez tenha lá também. Então, bom, tem aí, mas na HBO é certeza que você já encontra essa partida. Agora é uma bagunça, né? A gente não sabe mais onde ver jogo, porque jogo passa em todo lugar. É YouTube, é aplicativo de um, aplicativo do outro, mas tudo bem, né? Então, a gente vai ter o jogo do Palmeiras hoje pelo app. E, cara, o Palmeiras precisa ganhar essa partida, né? A gente ganhou do São Paulo, um jogo complicado, um jogo difícil, onde a gente começou bem e depois foi piorando durante a partida. O time do Palmeiras recuou. Esperamos que isso hoje não aconteça. O Palmeiras hoje ele tem 3 desfalques. O Gabriel Menino, o Patrick de Paula e o Luan, que ainda está em recuperação. A lesão do Luan foi grave, hein, gente? O Luan já tá bem um mesinho fora, até mais. E com isso acaba dando aí a moral, o espaço pro Murilo, que está vindo muito bem. Que hoje, sem sombra de dúvidas, para mim, a zaga titularíssima é Gomes e Murilo. Sem espaço pro Luan, fralda pesada. Aquela famosa coisa que a gente conhece do Luan. Ganhou os títulos aí, ganhou, mas a gente sabe que quando a gente precisa em uma hora decisiva, ele pode falhar. Ganhou os títulos, não falhou nesses últimos, mas a gente vê que o azar ainda corre do lado dele, que nem foi no Mundial de Clubes, né? Então, o Palmeiras tem esses desfalques, o Palmeiras pode vir com uma escalação teoricamente mista. Eu duvido que o português coloque isso, porque ele tá a fim de ganhar todos esses clássicos que são importantes, né? Nós já estamos classificados e correndo para ter a melhor campanha. Com essa melhor campanha, podemos ter a vantagem de todos os jogos dentro do Allianz Parque. A partir do jogo da Gambazada, a gente já pode ter o estádio cheio, estádio com 100% de aproveitamento. Ótimo, Palmeiras, porque a gente vai vender mais ingressos, vai ter mais renda entrando, e que o jogo do Gambá é um jogo onde todo mundo quer ir, né? A gente sabe que derby é louco demais. Então, sobre a partida de hoje, basicamente é isso, gente. Então, torcer pra gente sair com uma boa vitória. Meu placar hoje é 3-0 Palmeiras sem sustos, tá? 3-0 Palmeiras sem sustos. O time do Santos é um time que tá muito bagunçado, tá vendendo o almoço para comprar janta. E eles contrataram o Ricardo Goulart, onde já está sendo contestadíssimo, comparando com a passagem dele no Palmeiras, com a passagem dele no Cruzeiro. Então, ele está sendo comparado com essas passagens, ele não está fazendo nada. Jogador que a gente sabe que estava com problema de lesão, faltava um pedaço do joelho do cara, tinha muita coisa aí que aconteceu, né? Então, Palmeiras e Santos hoje, põe aqui embaixo o seu placar para essa partida, que é muito importante. Pessoal, dando sequência aos nossos assuntos, fortalece com o seu like, a inscrição e o sininho, tá? Tudo isso me ajuda aqui e faz o canal crescer cada vez mais com a sua inscrição. Entre, não se acanhe, e o seu sininho para vocês estarem atualizados, e o like é onde manda esse vídeo para mais pessoas. Agora é o seguinte, pessoal, pro jogo, para essas próximas semanas, a gente tem uma péssima notícia pro Palmeiras e para o Everton. O Everton que foi convocado para a seleção brasileira. É impressionante, o Tite convoca o Everton para ele ser banco. O cara, ele tira o Palmeiras de jogos importantes, tira ele do treino que ele faz no Palmeiras, aí ele vai realizar um treino na seleção brasileira, que é um treino que, querendo ou não, acaba mudando, porque você tem um Tafarel, aqui é outro cara, então muda isso. Então é o seguinte, o Everton ele foi convocado para os jogos de eliminatórias, 24 de março contra o Chile no Maracanã, 29 de março contra a Bolívia em La Paz. E nas fases do estadual, o Palmeiras 23 de março, as quartas de final do estadual, dia 27 de março acaba pegando aí, passando de fase, e dia 30 de março é a final, dia 30 e
3 de abril são as datas para a final do Campeonato Paulista. Então 29/3 e 24/3 vai bater aí com a data de 23 e da data de 29 dia 30. A gente pode perder os caras em 3 jogos importantes. Olha só que confusão e que bagunça a CBF fez, né? Vai tirar o cara, ele da final do Campeonato Paulista, da semifinal e da quarta de final, para colocar o cara como terceiro goleiro, ou o segundo, mas normalmente é o terceiro goleiro da CBF, da Seleção Brasileira, convocado pelo Tite. É impressionante isso, é impressionante. Eu acho que o Palmeiras, se não se classificar, deveria cobrar dinheiro da CBF. Porque, ó, como vocês convocam os nossos jogadores, sendo que a gente tá numa fase de final pra jogar eliminatórias, cara? Pelo amor de Deus, é um absurdo isso, né? Põe aqui embaixo o que vocês acham disso. Pessoal, agora é o seguinte, tem um boato rolando aí sobre... Bom, Palmeiras precisando de atacante, Palmeiras conversando com o Pedro falou daquilo lá que quer ser negociado, o Flamengo falou que não vai negociar, tem tudo isso que tá rolando. Em contraponto, o Palmeiras tá sempre procurando um centroavante. E uma das opções que surgiram no mundo foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que está passando por diversas lesões no Manchester City, não está sendo aproveitado, ele disputa a posição com muita gente, tem um centroavante lá que está fazendo muito gol no Manchester City, e o Gabriel Jesus, ele tá sendo utilizado como ponta direita, ele não tá sendo nem utilizado como centroavante. Então, um dos maiores boatos que estão rolando dentro da Inglaterra é que o Gabriel Jesus saia do Manchester City. Se ele sair por empréstimo, alguma coisa assim, ele pode ser emprestado para o Palmeiras. Palmeiras, então, foi tentar entender essa forma de negócio com o Gabriel Jesus, que seria, cara, o cara saiu na temporada de 2016-17, e se ele chegasse hoje, em 2022, no Palmeiras, olha, sinceramente, apesar de eu acho que o Gabriel Jesus, ele saiu aqui chutando mal, concluindo mal pro gol, só que eu acho que com o treino que ele realizou na Europa, com o que ele aprendeu jogando lá, seria ótimo para ele utilizar aqui no Campeonato Brasileiro, aqui no Palmeiras. Seria, cara, um atacante que, querendo ou não, saiu como ídolo, é um dos nossos últimos ídolos, principalmente prata da casa, que funcionou e deu certo jogando na Europa, né? Então, o certo que eu digo é que, cara, até ontem o Gabriel Jesus estava jogando muito bem. Hoje que ele não é mais convocado pelo Tite, até a última convocação, ele estava sendo chamado aí. Estava sendo chamado ele, Gabigol, ele disputando com esses caras, né? Só que agora, cara, é aquilo que a gente fala. O cara vive no banco, o cara não tá jogando, o cara não tá conseguindo desempenhar seu papel. Como é que fica esse cara? Você vai colocar ele realmente na seleção brasileira? O cara, ele me convoca o Everton para ser o terceiro goleiro. E o Everton é goleiro titular no Palmeiras. Então, como que ele vai convocar essa é a incoerência do Tite. Ele pegava o Gabriel Jesus, que era banco lá no City, para ser um dos titulares do ataque brasileiro. Aí cara, não vai funcionar isso nunca, não vai mesmo. Gabriel Jesus, que foi o único atacante que jogou Copa do Mundo sem marcar gol pelo Brasil, tá? A gente não pode esquecer também. Ah, mas o Tite colocou um esquema, tá, tudo bem, mas não importa. Ele era o camisa 9 e não marcou gol. Isso daí também tem que ser levado em consideração. Ah, a seleção era ruim? A seleção não era tão ruim assim, né? A gente sabe. A gente caiu pra uma seleção que era a Bélgica, que, cara, tinha o Lukaku, tinha um monte de gente ali que tava voando. É muito difícil também. A nossa seleção, principalmente, é mal treinada. A gente tem muito jogador descompromissado, como Neymar, como Gabigol, como esses caras. Isso a gente tem, com Coutinho, todos esses caras. Mas a nossa seleção é muito mal treinada. O Tite, ele treinava bem a gambazada. Funcionava porque na época não tinha VAR, não tinha muita coisa que aconteceu, principalmente no último campeonato dos caras em 2017. Beleza, rapaziada? Coloca aqui embaixo se vocês acham que se o Palmeiras forçar essa negociação, tentar um empréstimo, comprar é muito difícil, que são milhões de euros, mas o empréstimo, faz alguma coisa, sabe? Tem tudo isso. Se seria uma boa pro Palmeiras pensar no Gabriel Jesus, o retorno dele, sempre pensando. O jogador cresceu muito na Europa. Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra. Põe aqui embaixo sobre o Gabriel Jesus e o seu placar da partida. Eu falei, o meu é 3-0. Falou!